Estou no ar novamente, este dia maravilhoso que nosso Deus nos concede para falarmos da palavra de Deus. Paramos no vídeo passado, em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18. E hoje vamos dar continuidade no terceiro vídeo. Então, diz assim: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Da 7 de 2 Coríntios, no versículo 1 em diante, vários versículos. Um ministério santo. Ora, amados, pois que temos tais promessa, que possamos tirar todo o sustento do Senhor, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Quando alguém peca no espírito, na alma e no corpo. Não há tal coisa como que só o corpo peca e não o espírito, etc. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, levar a um estado de perfeição. A pessoa só pode fazer isso se andar segundo o Espírito. Lá em Romano, o primeiro versículo aí, 8 capítulo 1 e 2, os versículos, que se refere a olhar para a cruz. E olhar para a cruz, exclusivamente, grande é a ousadia da minha fala para convosco. Ele, Paulo, havia escrito sua primeira epístola à igreja em Coríntio. E não estava certo sobre eles aceitariam sua advertência. Ele não estava certo, se eles iam aceitar, assim, em outras palavras, a palavra, a advertência, se não aceitasse, a igreja poderia ser perder. Veja bem como é tão importante ouvir a palavra e aceitar ela. Esse alerta é para todos. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combate, temores por dentro. Você aí que está me combatendo, veja bem, você está dando golpe no ar. Tenho esses sentimentos com respeito à igreja de hoje. E como eu vejo isso também. Muitas pessoas estão dando um golpe no ar por pregar o evangelho que não está de acordo como deve ser pregado. Pelo pecado cometido na igreja, na 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, dor instigada pelo Espírito Santo, por causa do malfeito, opera irrepreendidamente para a salvação. Arrependimento. Tem que ter um arrependimento, arrependidamente, como diz aqui, é o arrependimento a pessoa pela própria salvação, que cada um de nós temos que se arrepender, como sempre eu falo, do qual ninguém se arrepende. E via Paulo lá que o povo da Coríntios não se arrependiam. Significa que essa ação nunca será lamentada, mas a tristeza do mundo opera a morte. Isso fala de uma tristeza que é simplesmente remorso com frequência
desespero, o verdadeiro arrependimento corrige o erro imediatamente. Não é certo isso? Corrige na mesma hora quando tem o arrependimento, né? Genuíno, né? O nosso arrependimento, sendo sincero, tendo resultado em certas coisas que estavam acontecendo. Lá, 3 de João, 3 e 4 versículos. Certamente me alegrei quando vieram os irmãos e testificaram da tua verdade. Assim como tu andas na verdade, refere-se à maneira de comportar-se da pessoa, não tendo eu maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. É possível que Caio tenha se convertido por meio de João. Na 2 Coríntios 7, o capítulo 16, o versículo. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Isso se refere não apenas ao presente, mas também ao futuro. 2 Coríntios 10, o capítulo 16 a 18 versículos. Para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, com os cuidados dos falsos apóstolos e suas doutrinas falsas, não podiam oferecer salvação às pessoas. Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Em outras palavras, a verdadeira recompensa que esperamos vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e tudo ele fez com o seu amor, para a glória dele e nossa. Amém. 2 Coríntios agora, 11, o capítulo 31 a 33, os versículos. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Veja como foi com Paulo, hoje está sendo comigo. Muitos caluniadores nos chamam de mentirosos. Ao mesmo tempo, estão chamando de mentiroso ao próprio Deus. Quando chamam a pessoa que está pregando honestamente como mentiroso, ele está chamando, como diz assim, o próprio Deus, que é aqui através da sua palavra. Estou falando do evangelho que Paulo pregou, lá em Gálatas 1, capítulo 8, versículo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já recebeste, que é Jesus Cristo, ele crucificado, seja anátema. Não é para ouvir, não é correto, né? Seja anátema. Eternamente condenado, o Espírito Santo fala por intermédio de Paulo, tornando isso algo muito sério. Isso é algo muito sério, como está dizendo a palavra de Deus. Porque tem o pecado sobre também o Espírito Santo. Que quando você pecar contra ele, que é através a palavra inspirada, duvidando, fazendo aquela chacota, como dizem assim, que isso é falsidade,
a pessoa está cometendo um pecado, que esse não tem mais como ser convertido, ser mudado. Porque o pecado contra o Espírito Santo não há mais como teve na palavra de Deus, que homens que fizeram isso não encontraram mais o caminho do perdão. Então, que isso não venha ocorrer com cada um de nós, no nosso dia a dia. E sim, exemplo aqui do Deus Todo-Poderoso, de Paulo, através de Paulo, Deus inspirou a ele a palavra. E esse ensinamento serve para cada um de nós. Poder colocar no nosso viver, no nosso dia a dia. Estamos vivendo dias tão difíceis. Tão difícil. Está difícil para viver. Por as situações que se levantam a cada momento da nossa vida. Mas Paulo já nos deixou escrito que nós temos que vencer o dia mau. Depois de nós vencer, tudo permanecerá normalmente, firmado na palavra. Vamos lutar, vamos vencer. Que um momento desse, Deus virá nos buscar e nos levará com Ele para sempre. Onde não haverá mais pecado, não haverá mais dor, mais tristeza. E lá sim, Ele foi preparar grandes coisas, botamos assim, que nós nem podemos imaginar. Mas a realidade está se cumprindo. Eu estou lutando e peço a cada um que vai ouvir, assistir, lute também. Fica firmado em Deus, é você com Deus, meu irmão, minha irmã. Que assim Deus possa te abençoar nesse dia abençoado. Novamente, fica firmado nele e o mais ele fará. Glórias a Deus e louvado seja seu santo e poderoso nome. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.